Boa tarde, crianças. Que sejam todos bem-vindos, tá? Olha só, houve uma pequena modificação no nosso programa, então vamos pular, vamos fazer hoje o capítulo 15, fluidificação ou magnetização da água, tá ok? É porque o Alexandre já agendou com o Mário e com a Yara os dois capítulos anteriores, que serão o capítulo 13 e o 14, tá ok? Então hoje iremos fazer o capítulo 15, magnetização da água. Iremos ver a importância da água na nossa vida. A princípio, logo de saída, basta lembrar aos senhores que o nosso corpo físico ele é composto de 75% a 80% de água. Quando fomos gerados no ventre de nossa mãe, nós passamos 9 meses dentro d'água, né? Desenvolvendo todo o nosso corpo, desde lá a fase embrionária até o nascimento. E vocês observam que chegamos em casa cansados, esgotados, tomamos uma chuveirada e logo após nós nos sentimos recompostos, bem melhor. Já observaram isso? Né? Propriedade da água, lavando aqueles miasmas, né, mais superficiais que nós carregamos, absorvemos ao longo do nosso dia e vamos nos sentir bem melhor. E se nós formos observar o trecho que encabeça o título 15, vamos ver lá a importância da água já nos ensinada pelo mestre há 2000 anos atrás, onde ele fala assim: aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. E quando eu faço isso, eu ofereço um copo de água a alguém, eu estou, independente de estar pensando nisto ou não, eu estou magnetizando esta água. Eu estou transportando para ela, só ao tocar no copo com água, estou passando os meus fluidos para ela. E naquele momento, o meu sentimento terá grande importância. Porque se eu estou com boa vontade, com amor, né, ofertando esse copo com água, esta água irá impregnada desse meu sentimento. Concordam ou sem corda? Concordam? Muito bem. Então, continuamos a leitura aqui do capítulo. Quem quiser dar um título a esse capítulo, pode escrever aí, ó, da fluidificação das águas, ou da magnetização, e fica a critério de vocês, tá bom? E podem anotar logo de antemão também, se tivermos tempo, vamos reler aqui para vocês, senão fica como trabalho para casa. É Livro dos Médios, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, tá? Os itens 128, 11ª pergunta e 12ª. Os itens 130 e 131. Vou repetir, tá bom? Capítulo 8 do Livro dos Médios, item 128, 11ª e 12ª pergunta, itens 130 e 131. Então vamos lá. De todos os corpos da natureza, a água é o que mais completamente recebe o fluido magnético e o recebe de maneira a chegar facilmente ao estado de saturação. Desde a mais alta antiguidade, a água foi considerada como um elemento a que se emprestavam
as mais diversas e excepcionais virtudes. Com a tendência de divinizar todos os corpos essenciais à vida, os primeiros pagãos colocaram a água entre os principais elementos aos quais dirigiam suas orações. Segundo a mitologia, Netuno era considerado como uma divindade que presidia ao mar. Naquela época, quando a ciência ainda dava os seus primeiros passos, né, os antigos químicos, né, ou seja, que a gente chamava de alquimistas, consideravam 4 elementos principais formadores de tudo que há na natureza. Seria a terra, o ar, o fogo e a água. Então você veja que já tínhamos um princípio, rudimentos, né, de conhecimento da importância da água na nossa vida. E dentre elas a água, né? 4 elementos: fogo, terra, ar e água, que hoje é objeto do nosso estudo. Continuando aqui a leitura. Os hebreus possuíam a água da expiação, que era também denominada água de separação. Essa água preparada com as cinzas de uma novilha vermelha, sacrificada numa curiosa cerimônia religiosa, e servia para os males do corpo e do espírito. Daí, sem dúvida, diz Dipotê, a origem da água benta da igreja romana, que se preparava com sal e o concurso de orações e exorcismos. Então nós vamos encontrar aí, desde a mais remota antiguidade, essa prática, esse uso da água para os nossos males, sejam eles de origem física ou espiritual, né? E é de conhecimento nosso, já é prática nossa, o uso da água magnetizada ou fluidificada, né? Sempre ao terminar toda a reunião na casa espírita, nós temos lá o nosso copinho com água, que alguns médiuns de boa vontade foram lá para magnetizá-la. Página 137. Os iogos hindus entendem que a água é uma grande força restauradora do organismo humano. Então nós vamos ver aí ao longo da história da humanidade sempre esta crença nas virtudes, nas propriedades que a água possui. Partindo do princípio de que o nosso corpo é composto de 80% de água, eles, os iogos, né, ingerem em cada dia cerca de 2 litros de água, mas o fazem aos goles, lentamente, e depois de pranizá-las. Prana vem a ser, segundo eles, o grande princípio universal de energia que penetra todos os corpos da natureza. O que vem a ser então essa energia, hein, gente? Nós já conhecemos isso com outro nome. Qual? Fluido cósmico universal, isto mesmo. Então a gente vê que ele está em toda a natureza, né? Tudo aquilo que nós conhecemos, que temos no universo, são modificações desse fluido, que é o halo do Criador, é o halo de Deus, né? Continuando aqui, para tornar a água carregada de prana, fazem-na passar de um copo a outro, em pleno ar, repetidamente. E a gente se lembra lá, quando tínhamos criancinha pequena em casa, né, a mamãe esfriando o leite para dar para o neném, se lembram? Muitas vezes a gente passa de um copo para o outro, né, tentando esfriar, e ao mesmo tempo aqui nós vamos ver o quê? Que estávamos, sem querer ou sem pensar nisso, magnetizando de maneira natural aquele leite, aquele alimento. Observaram isso? Quanta coisa a gente faz assim automaticamente, sem pensar, sem ver a fundo a questão, né?
Aconselho também o uso da água quente, não morna, tomada principalmente pela manhã em jejum, como um tônico e estimulante, sobretudo para os que sofrem de males do estômago. Essa operação dos iogues, fazendo passar a água de um copo para outro inúmeras vezes antes de tomá-la, não está de todo fora dos princípios do que se chama magnetismo natural. Então, eu estou lá passando a água, o líquido de um vasilhame para outro, estou pensando o que naquele momento? Eu estou pensando e estou sentindo. E eu estou dando com isso qualidade àquele fluido que emana do meu corpo, não é? Que eu estou dando expansão a ele. E esse fluido está saturando aquela água, aquele alimento, e que eu vou ingerir. É a mesma coisa quando qualquer um de nós está na cozinha preparando um alimento. Se eu estou preparando este alimento, estou aborrecido, entristecido, com raiva, o fluido que eu estou emanando, ele vai vir com essas qualidades. Vejam lá, na Gênesis, eu acho que capítulo 15, se não me engano, é quando Kardec estuda a questão do fluido. 14, né? Obrigado. Então, capítulo 14. E assim é quando eu estou preparando qualquer alimento. Eu estou saturando, estou impregnando aquele alimento com meus fluidos. A esposa, se ela está irada com o esposo, olha a responsabilidade aí, gente. Tá? Eu estou passando aquele meu sentimento para o alimento. E às vezes a gente come alguma coisa e passamos mal e não sabemos por quê. Olha a nossa responsabilidade aí, né? É um bolo que a gente faz, é um suco, seja lá o que for. Eu estou com o meu sentimento modificando os meus fluidos. E estou passando esse fluido, influenciando tudo aquilo que está à minha volta e que eu estou manipulando. Tá? Outra coisa também com relação a esse consumo de 2 litros de água por dia. Isso é uma coisa que todo, né, os médicos agora nos recomendam. Tomar de 2 a 3 litros de água por dia, ao longo do dia. Não é tomar tudo de uma vez só, não. Com isso estamos fazendo o quê? Lavando o nosso organismo, tá? Todo o nosso trato digestivo, o estômago, os intestinos, os rins, a bexiga, tá? Até o sangue. Então, é uma prática salutar, independente de religião, independente de crença, tá? Isso é muito importante. E alguns, dizem as más línguas, né, que tomar água morna pela manhã, ainda em jejum, é muito bom para os intestinos, tá? Então, a gente deve ingerir bastante água, independente de qualquer coisa, tá? Lá no livro Nosso Lar, André Luiz coloca para nós a importância da água. Lá no capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas, eu vou ler alguns pequenos trechos, tá ok? Só para ressaltar a importância da água na nossa vida. Num trechinho lá, ele fala assim: com efeito, a água aqui que está se referindo é na colônia Nosso Lar. A água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Mais adiante ele fala assim: conhecendo-a, quer dizer, conhecendo a água mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, ela é um agente, é um elemento que mais facilmente fica saturada de fluido.
sejam esses fluidos salutares ou deletérios. Aí vai depender do nosso sentimento. Aqui, em nosso lar, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Por quê? O plano espiritual também trabalha magnetizando esta água, dando a elas qualidades curadoras. Né? Nós vamos ver que o dia é quando nós conquistarmos um pouco mais de evolução, a nossa alimentação vai ser frugal, mais líquida do que pastosa, mais líquida do que sólida, tá? Porque ela contém propriedades que servem para alimentar o nosso corpo. E continua ele dizendo, na maioria das regiões da extensa colônia, ele se referindo ao nosso lar, não é? O sistema de alimentação tem aí suas bases. Continua ele aqui dizendo, entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles, esses espíritos, né, o serviço inicial de limpeza e os diversos institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Então você veja que em nosso lar a água é utilizada como remédio. Aí ele fala aqui também outra coisa muito interessante. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque, ou seja, quando as águas do rio já passaram por toda a cidade, já estão saindo, se dirigindo a outro ponto, né? Ele fala aqui, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Então, o rio, ele passa por toda a cidade, abastece a colônia, e quando ele se distancia, vai levando em suas águas todas as qualidades adquiridas naquela região. E todos aqueles que se servirem desta água estarão ingerindo essas propriedades adquiridas ali. Mais adiante ele fala assim, compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Então, mesmo sem pensar nisso, sem querer, nós estamos dando a água consumida em nosso lar qualidade, dependendo do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, será útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Deu para perceber a importância da água na nossa vida? Não só para servir ao nosso corpo físico em si, para saciar a sede, ou para a higiene, mas as propriedades que nós retiramos dela e as propriedades que
inserimos nelas. Perceberam a coisa? Tá? É o capítulo 10, intitulado No Bosque das Águas. Tá? É um capítulo pequeno até, gente. Nosso lar. Sérgio, dá ali para fala. André Luiz diz o seguinte, que numa casa e onde os familiares só vivem conflitos, brigas, revolta, praguejamento, a caixa d'água, ela está contaminada. E outro dia, até brincando, uma amiga falou, agora, quando eu for na casa de alguém pedir um copo d'água, eu vou ficar com receio. Você lendo aí o Nosso Lar, eu pensei, será que é no Nosso Lar? Porque eu já li, né? Mas não é no Nosso Lar. Aí o André Luiz, ele cita da forma que eu estou falando em outro livro. É o que ele aqui está falando, né? Na nossa casa, a água fica impregnada dos nossos fluidos mentais, né? Então eu estou impregnando essa água aí com nossos fluidos, né? Com os meus fluidos que vai carregar os meus sentimentos, né? Obrigado. Então, continuando, crianças. Ele aqui agora ele vai falando um negócio muito interessante com relação a, vamos aqui ler. Deve-se considerar a fluidez e a solidez como estados relativos do movimento e do descanso das partículas entre si. E nessas relações únicas encontra-se a razão de todas as formas e de todas as propriedades possíveis. Os sólidos pressupõem uma figura, e as figuras intertícios cheios da matéria menos sólida ou menos delgada, esta consistindo em pequenas massas de forma determinada. Oferece ainda intertícios para a matéria mais fluida. Essas divisões entre os intertícios e os fluidos se sucedem por uma espécie de gradação, até a última das subdivisões da matéria, a que chamo elementar ou primordial. É o fluido, tá? A única de uma fluidez absoluta em que os intertícios não estão ocupados. Eis que não existe matéria mais sutil. Imaginemos uma construção, uma parede, uma casa. De que é feito uma parede? Tijolos em cima de tijolos, não é isso? Mas entre um tijolo e outro não há um espaço onde o pedreiro coloca massa para unir esses tijolos? A água ela é formada de moléculas, que seriam os tijolos. Entre uma molécula e outra, existe um espaço vazio. Tá? Nós, a olho nu, olhando, não vamos perceber isso, mas existe. E é justamente esse espaço entre uma molécula e outra que o fluido penetra. Quando o médio está ali do lado de fora, magnetizando a água, está saturando esse espaço vazio entre uma molécula e outra com os seus fluidos. Tá? E ele aqui vai falando nessa gradação. Imaginemos outra situação. Pegamos um recipiente, um vidro, e enchemos esse vidro com pedras até a boca. Estará totalmente cheio este vidro? Existe algum espaço vazio nele ainda? Muito bem, existe. Agora peguemos esse mesmo vidro que está cheio de pedra e coloquemos areia nele junto com as pedras. Ocupamos aquele espaço todo que havia entre uma pedra e outra. Ainda continua o espaço vazio? Tem certeza? Tem. Agora peguemos então esse mesmo vidro, que já colocamos pedra nele, colocamos areia.
E vamos agora colocar água. Perceberam a coisa? Ainda vai sobrar espaço para colocar água. Então estamos ocupando os espaços existentes dentro desse recipiente. É mais ou menos isso. É isso que acontece quando estamos fluidificando a água. Estamos enchendo, saturando esse espaço vazio, esses intertícios entre uma molécula e outra. Até aí está tudo bem, né, crianças? Tudo ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma dúvida? Não, né? Aí ele aqui vai falando assim: cada um dos três fluidos que conhecemos pode ser condutor de um movimento particular proporcionado ao grau de fluidez. Ele cita 3 elementos. A água, por exemplo, pode receber as modificações do calor. O segundo elemento que ele cita, o ar. O ar, todos os movimentos de vibração que o som, a harmonia e suas modulações podem produzir. E o terceiro elemento que ele cita, o éter em movimento, constitui a luz mesma. Então, nós temos aí três situações de densidades diferentes: a água, o ar e o éter, o espaço infinito. Tá? A água é um corpo, é um elemento que é muito suscetível à temperatura, que é um elemento externo, que nós poderemos modificar as suas propriedades e até a sua apresentação. Se nós pegarmos um recipiente com água, aumentarmos a temperatura, o que vai acontecer? Ela vai começar a evaporar, não é isso? Quando estamos a temperatura está muito quente, a gente gosta de ficar todo mundo juntinho, um do outro, ou ficarmos bem à vontade, bem espalhados. Já observaram isso? E quando está frio? Mais aconchegados uns aos outros, não é isso? Assim acontece com as moléculas da água. Quando eu retiro, eu baixo a temperatura, então aumenta o frio. As moléculas vão se juntando umas às outras, até atingir a situação de cristal, formando-se o gelo. Tá? E quando eu aumento essa temperatura, as moléculas vão se afastando umas das outras, a ponto de evaporar, porque as moléculas estão bem afastadas, atinge o estado gasoso. Tá? E esse espaço entre uma molécula e outra é muito maior. É quando ela começa a sair aquela, entre aspas, fumacinha do recipiente que está no fogão em ebulição, não é? Que está evaporando. Então eu começo a modificar as propriedades, começo a modificar o estado da água. Tá? Só utilizando esse elemento, calor. Se eu pego água potável, água que a gente pode beber, ingerir, a água ela é formada de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se eu pegar esta água, acrescentar mais um átomo de oxigênio, eu estarei transformando essa água que é potável, é saudável, em um corrosivo destruidor, que é a água oxigenada. Não essa água oxigenada que a gente usa aí, compra na farmácia para atingir o cabelo. Não, aquela ali já está bem diluída, tá? Mas a água oxigenada pura, se eu despejar uma gota aqui, ela fura essa madeira. Você vê, só porque eu acrescentei uma molécula, um átomo de oxigênio, tá? Nela,
ela já se tornou altamente corrosiva. Eu estou modificando as suas propriedades, tá? Aí vocês consultem o livro dos médiuns, que inclusive Kardec ele fala um pouquinho a esse respeito. Continuando aqui a leitura do livro. As suas, capítulo 8 do livro dos médiuns, do laboratório do mundo invisível, tá? As suas modificações estão determinadas pelas formas, pelas superfícies, pelas relações das distâncias e dos lugares. Além disso, a água e o ar podem encerrar em seus intertícios partículas de uma importância específica, análoga, e assim se tornarem os veículos dos corpúsculos que, mediante a sua configuração, são capazes de produzir tais ou quais efeitos. A água por si mesma já é um elemento primordial à vida. Sob a ação de nossa vontade e da nossa fé, grifem esse trechinho aí que é importante. Sob a ação da nossa vontade e da nossa fé, podemos impregná-la de um fluido mais sutil, enchendo-lhe os intertícios até a saturação. Por isso, como acessórios de qualquer tratamento, os magnetizadores empregam a água magnetizada com resultados surpreendentes. Assim, não se deve, na terapêutica magnética, olvidar esse poderoso agente durante todo o tempo do tratamento de uma doença. Pulando um trechinho aí, ele fala assim, é mais abaixo. A água magnetizada tem a vantagem de não fazer mal e de ser ingerida facilmente pelos doentes. Então, a gente sabe que a água não nos faz mal. E estando saturada de fluidos salutares, não é? Será um benefício para o paciente. Você vê que na nossa casa não, toda casa espírita sempre tem lá uma mesa para fluidificar a água. Todo mundo, ao término da reunião, vai lá tomar seu copinho d'água. Podemos fazer uso dela pela manhã, pela noite, de forma natural, tá? Agora, não quer dizer com isso que iremos, aquele que estiver em tratamento, não vamos abandonar o tratamento com o médico. Não podemos esquecer isso, porque tem pessoas que às vezes acham que os espíritos devem resolver todos os nossos problemas de saúde. Não é bem assim. Se Deus dá inteligência para que ele estude, não é? Para que nós vamos procurar um médico para tratar da matéria. Vamos tratar da matéria, do corpo físico e tratar do espírito. Né? Vamos vir à casa espírita para tomar o passe, assistir a palestra, que é mais importante do que o passe, porque é com a modificação dos meus pensamentos que eu vou atingir a cura do corpo físico, modificando os meus pensamentos e o meu modo de ser, eu estarei conquistando um equilíbrio espiritual. Conquistando esse equilíbrio, estarei conquistando saúde física. Mas mesmo assim, eu devo tratar da matéria também. Então o médico vai me receitar remédio, tratamento, para eu cuidar do corpo físico. Mas eu tenho que cuidar do espírito também. Não é abandonar o tratamento espiritual e ficar só com o médico. Não abandonar o tratamento com o médico e ficar só com o espiritual. Tem que ser os dois. Porque senão, os próprios espíritos falam que não estão aqui para tirar o emprego de ninguém.
E se eles forem, se eles forem tratar do corpo físico, né, não precisamos ir ao médico. A misericórdia divina permite, né, que alguns companheiros tenham esse dom, essa faculdade da cura. Por misericórdia a nós. Alguns casos graves, alguns casos que a ciência ainda não apresenta um tratamento adequado, então a misericórdia divina, né, alivia as nossas dores, sustenta, nos consola, sustenta a nossa esperança. E essa esperança vai alimentando em mim o quê? Um pensamento positivo, que vai ter uma certa influência no meu corpo físico. Tá bom, crianças? Aqui ele fala, ordinariamente, segundo alguns experimentadores, a água não age senão nas pessoas que foram magnetizadas durante alguns dias. Entretanto, a água ingerida desde o primeiro dia de magnetização, principalmente nas moléstias agudas, de um modo ou de outro, sempre produz bons resultados. Pulando um pouquinho, vamos lá para o finalzinho da página 143, onde o autor fala assim, os efeitos produzidos pela água magnetizada, acharam a última linha da página 143. Os efeitos produzidos pela água magnetizada são múltiplos, às vezes mesmo até absolutamente opostos, alternativamente tônica ou laxativa. A água magnetizada fecha ou abre, olha só, fecha, quer dizer, ela é tônica, ou abre, ela é laxativa. As vias de eliminação, segundo as necessidades do organismo, pois toda magnetização, direta ou indireta, tem por fim o equilíbrio das correntes e, consequentemente, o equilíbrio das funções. O efeito será tônico quando houver excesso nas funções de eliminação. Será laxativo quando as funções de condensação forem exageradas. Então, vamos dar o exemplo. Até o exemplo que ele dá aqui, que nós pulamos. Se a pessoa ela é dada à prisão de ventre, a água vai ter um efeito laxativo, sem agredir o organismo. Mas se a pessoa está, vamos dizer, com uma diarreia, a água vai ter um efeito tônico, tá? Vai regular as funções do organismo, as funções dos intestinos. Exato, exato. E a água vai lavando. Geralmente uma diarreia é consequência de quê? Uma intoxicação. Eu, na alimentação, eu ingeri alguma bactéria que está me provocando isso. Enquanto o organismo não eliminar essas bactérias, eu vou ficar com diarreia. Então, eu estou ingerindo água, estou lavando o organismo, estou eliminando, tá? E vou atingir o equilíbrio mais rapidamente. Por isso, inclusive, que não se deve tomar remédio para, como é um vício, até um erro, né? Ingerir remédio para prender os intestinos. Não. A natureza, ela é sábia. Enquanto eu tiver com o organismo intoxicado, eu vou estar com esse problema. Então, devo eliminar. Aí depois sim atinge o equilíbrio. E para evitar, como a companhia aqui lembrou, uma desidratação, eu devo ingerir bastante água também, né? Para manter o equilíbrio no organismo. Muito bem, crianças. Agora vocês iriam me perguntar assim, e por quanto tempo permanece a água fluidificada?
Quanto tempo eu levo para magnetizar um copo d'água, um recipiente de água? Isso aí vai depender de quê? De quê? Vai depender da capacidade de estaturação do magnetizador ou do médium, não é? Tanto esse tempo que vai levar para saturar o recipiente de água, quanto também o tempo que essa água permanecerá fluidificada ou magnetizada, não é? Agora, eu trago aqui para o centro uma garrafinha com água, ela é magnetizada, eu levo para casa. Quanto tempo essa água ela permanecerá fluidificada ou magnetizada? Depende de quê? E o que mais? Vai depender do tempo que eu, pelo meu pensamento, alimentar aquela situação. Entendeu? Então, pelo meu pensamento, a minha vontade, eu que trouxe a garrafinha aqui para no centro. Entendeu? Levo essa garrafinha com água para casa. É para o meu consumo. Ela permanecerá magnetizada enquanto eu, pelo meu pensamento, alimentar essa situação. Entendido? É para ser na gravação. Agora me deu até pensando. Está desligado. Vê se não está desligado. Pegou? A pessoa que está magnetizando no momento da reunião pública, né? Que a gente está ali, que nós estamos magnetizando a água, é de uma grande responsabilidade nossa. Nós temos que jogar ali naquele momento a nossa fé, a nossa vontade de que todos que forem beber esta água, tá, sejam curados, porque a gente sabe que vai depender também de uma série de fatores, mas a vontade da gente, do médium, a gente jogar aquele momento ali que a gente está magnetizando, a reunião pública, mas é muita fé, muito amor, muito respeito e muita dedicação naquele momento. Tá? Com certeza, não? Aquele momento ali é tudo. Nós temos que estar concentrados porque as pessoas vão levar as garrafinhas, as pessoas que estão ali estão tendo toda a esperança e colocando a fé nos médiuns da casa. Elas vão ali com toda a esperança de ver os seus males diminuídos. Porque não pode ser um ato mecânico, é um ato com muito sentimento. Porque quando me chamam ali de manhã, às quartas-feiras, para magnetizar a água, eu digo, olha, a responsabilidade para mim mesma está sendo minha, me ajudem. Porque o que eu quero é transmitir aqui amor e a vontade de que o outro fique curado, porque ele está jogando toda a confiança em nós. Ali eu peço ajuda, peço muita ajuda. Não. Olha o que o André Luiz fala aqui, olha. Carlos, é a respeito da temperatura da água, porque já ouvi dizer que não pode colocar água gelada para fluidificar, tem algum impedimento? Qual é a temperatura ideal para a gente colocar água para fluidificar? O ideal é a temperatura ambiente, tá? Não que água gelada ela não vai ser fluidificada, vai, mas a saturação será menor. O ideal é a temperatura ambiente, natural, entendeu? Ok. Com relação a isso, no livro aqui, Dicionário de Filosofia Espírita, Paulino Júnior nos fala a esse respeito. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, onde está esse trechinho. Aqui, ó. Água fluidificada. Ele fala assim, ó, praticamente
todos os agrupamentos espíritas estão aptos a fornecerem água fluidificada. Os frascos ou recipientes podem estar abertos ou fechados. Então, isso é indiferente, porque para o espírito, para o fluido, não há barreira, certo? Os frascos ou recipientes podem estar abertos ou fechados. Isso não importa, pois a matéria não constitui barreiras para os espíritos. A água deve estar límpida e fresca, não gelada, visto que temperaturas baixas diminuem a energia cinética, ou seja, do movimento das moléculas, tá? Alterando-lhe as propriedades normais e diminuindo sua capacidade de retenção dos fluidos. Embora esse fator também não seja um obstáculo para a fluidificação da água, tá? Pensemos, com o frio as moléculas irão estar mais aglutinadas, mais próximas umas das outras. O espaço entre uma e outra vai ser menor. Então, a quantidade de fluido que ali irá penetrar será menor. Entendeu? Exato. Ok, obrigado. Tá respondido? Agora, okay. Falando aqui com relação à companheira aqui, que ela falou do sentimento, né? André Luiz aqui, ele fala: será nociva nas mãos perversas. Então, o pensamento está o quê? E o sentimento? Fazer maldade ao próximo, né? E o último, nas mãos generosas. Ou seja, quando eu estou preocupado com o meu próximo, aquele que vai ingerir aquela água, eu estou colocando todo o amor, todo o bem que possa existir em mim ali, tá? Eu estou sendo auxiliado pelo plano espiritual e, com certeza, aquela água vai ser de grande valia, de grande utilidade para aquele que a ingerir. Com relação a isso também, essa questão 128 do livro dos médiuns, lá na 11ª pergunta, Kardec pergunta assim ao Espírito São Luís: suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa a ingerisse, ficaria envenenada? E o Espírito de São Luís responde o quê? Teria podido fazer essa substância venenosa, mas não faria por não lhe ser isso permitido. Tá? E na 12ª, poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? Responde: já, muitas vezes tem feito isto. Tá? Então eu poderei modificar a água ao meu bel prazer. Agora, aquilo a gente sabe, lei de causa e efeito. A misericórdia divina não vai permitir que uma pessoa seja prejudicada pelos meus maus pensamentos, pelo meu desequilíbrio. Mas, com certeza, eu responderei perante a lei de Deus, porque nós lá atrás nós aprendemos que vamos usar aqui um termo antigo que já não é mais nosso. Pecamos por pensamentos, palavras e obras. E lá no Evangelho nós temos lá adultério, né? Kardec nos ensina que nós pecamos por adultério só em pensar. Não precisa haver a consumação do ato. Então, quando eu penso em fazer o mal a alguém, mesmo que eu não mesmo que esse alguém não venha sofrer essas consequências funestas, eu sou responsável pelo meu pensamento. E com certeza irei arcar com as consequências dele, né?
E o primeiro logo, quem recebe as consequências sou eu. Porque eu estou descarregando na circulação sanguínea adrenalina em excesso. E esse sangue é saturado de adrenalina. Vai percorrer todo o meu organismo, todo o meu corpo físico. E eu vou sofrer as consequências. Né? Alguém falou alguma coisa aí, eu não entendi o que. Olha só, crianças, para encerrar, aqui na página 145, o autor colocou uma página assinada por Emmanuel. Quem quiser pode consultar o livro Segue-me. Na minha edição está na página 131. Tá? Livro Segue-me, intitulado Água Fluidificada, onde Emmanuel, ele fala assim, através do médium Chico Xavier: meu amigo, quando Jesus se referiu à bênção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum. Detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. Aquilo que a companheira aqui estava colocando. É um momento de muita responsabilidade para nós. Tá? Continua Emmanuel falando: a criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rugativa que flui do imo da alma, então aí une aquilo que flui do seio da terra e aquilo que flui de nosso íntimo, tá? Unindo os dois em benefício de alguém. Repetindo, a fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. É a fé que todo médium tem dever, tem obrigação de ter na bondade e na misericórdia de Deus, na presença e na misericórdia do plano espiritual superior. Aquilo que já estudamos e aprendemos. Quando pensamos em fazer o bem, atraímos para junto de nós espíritos com o mesmo pensamento, que querem trabalhar através de nós. E com certeza vêm trabalhar conosco. Tá? Potencializar os nossos fluidos, potencializar a nossa capacidade. Continuando. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência
em benefício da carne e do espírito, sempre que estacionem em zonas enfermiças. E encerrando, ele diz: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiopsíquicas ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações e espera e confia. O orvalho do plano divino, olha a poesia aí, o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Com a nossa vontade, o nosso pensamento, nós impulsionamos o fluido na direção de alguém ou de alguma coisa. E com o nosso sentimento, nós iremos dar a esse fluido qualidades, ou deletérias, ou salutares, né? Depende de cada um de nós. Fala, menina. Quer falar? Sérgio. Para encerrar. Carlos, no momento que nós estamos realizando o culto do Evangelho no Lar, não há necessidade de nós impormos as mãos para a jarra ou o copo que se faz sobre a mesa. Basta a vontade, né, o pensamento, não é? No momento da prece de encerramento, certo, você faz uma rogativa pedindo para que aquela água seja magnetizada. Tá? Não há necessidade de você estender as mãos, não. Dessa forma, somente a prece. Somente a prece nesse momento. Eu só queria saber se eu estava agindo correto. Tá bom? Crianças, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos para a nossa próxima.